Nesse vídeo eu vou explicar alguns dos costumes que os pagãos tinham no Yule do Fornsidir através de fontes históricas, ou seja, o verdadeiro Natal. Assim, você pode incluir esses costumes no Yule da sua família para tentar deixá-lo mais pagão e assim você melhorar a sua saúde espiritual e a da sua família e de todos os que têm contato com você. Se você está procurando um vídeo sobre a origem e a data correta do Natal ou do Yule, eu já fiz um vídeo falando que o nome original dessa festa é Yule, mas hoje em dia unificamos esse nome como Yule. Assim, tanto faz chamarmos de um nome ou de outro. O vídeo vai estar aí no card. Esse vídeo aqui que você está vendo agora é somente para costumes e tradições, não para a origem ou a data correta do Yule. Bom, então vamos lá. O Yule é a festa de meio de inverno entre os pagãos germânicos. Em diversas sagas, como a Ynglinga Saga, a saga de Hakon Obon, a saga de Magnus Cego e Harald Gille e a Helgakvida, que fica na Edda Poética, é dito que o Yule deve ter 3 dias e 3 noites de paz e deve ser comemorado na primeira lua cheia após o solstício de inverno. Então, a primeira coisa óbvia que é um costume dessas épocas é evitar brigas durante a festividade, seja animosidades verbais, sejam brigas físicas, etc. etc. Essa é uma celebração para a união da família e dos amigos uns com os outros e todos com os deuses. Como eu sempre digo, mantenha o Friedr. Depois desse básico aqui, né, que tem que ser falado, né, você vai fazer uma festa, não tem briga, existem 4 grandes costumes que se tem relato em todas as fontes sobre o Yule, que nós temos acesso, e esses costumes são, bom, o primeiro deles é o Blot, obviamente, que é o caso de fazer uma cerimônia agradecendo os deuses pela comida que você tem para comer, e assim oferecer de volta uma pequena parte para os deuses como forma de agradecimento. Veja o meu vídeo sobre como fazer um bloat de forma apropriada e todas as variações que existem nessa cerimônia. Então, se você quer ter um Yule mais tradicional, é bom que você faça um bloat. E pode ser um bloat simples, não precisa ser nada super ultra mega elaborado. O importante é fazer, porque é melhor feito do que perfeito. E você deve estar se perguntando então, o que eu devo pedir no bloat do Yule? De acordo com essas mesmas fontes que eu citei aqui anteriormente, no Yule nós agradecemos por ter uma boa colheita. Na Ynglinga Saga, por exemplo, nós temos a seguinte frase dizendo: "E então Odin estabeleceu que o bloat deveria ser feito no meio do inverno pela boa colheita." Então, quando você for fazer o seu bloat, tente agradecer pelas coisas boas que você e os participantes do bloat, claro, colheram esse ano e que o ano seguinte tenha ainda muito mais ótimas colheitas de coisas para vocês. Hoje em dia, eu sei, você sabe, todo mundo sabe que basicamente quase ninguém colhe plantas ou planta plantas. Porque hoje em dia a gente compra, né? Muito mais fácil. Mas sabemos que esse agradecimento que tinha nesse bloat não era somente relacionado a plantas, mas também relacionado aos animais e ao trabalho. Então, eu recomendo que quando você for falar no bloat, nesse bloat aqui que você vai fazer, fale também dessas coisas. Agradeça pelas coisas que você colheu, ou seja, as coisas que você conquistou e os participantes também, claro, né? O bloat não é só para você. E peça para que o próximo ano tenha ainda muito mais desafios e mais coisas para colher e conquistar, porque você irá plantar essas coisas e, consequentemente, você irá colhê-las. Um outro elemento importante é, obviamente, a ceia e as bebidas, que são sempre mostradas em todas as fontes que nós encontramos sobre o Yule. Por isso que existe essa tradição tão forte da ceia de Natal. Na verdade, ela é uma tradição absurdamente pagã. Então, se você quer fazer um Yule mais tradicional, chame seus amigos e a família e façam todos uma ceia compartilhada, um momento que una todos socialmente ali, entendeu? Em todas as fontes que nós temos sobre o Yule, sempre temos a citação também de bebidas alcoólicas dos mais diversos tipos, desde cerveja, vinho, hidromel, mas é óbvio, como está escrito lá no Havamal, não é para você abusar dessas coisas.
a melhor bebedeira é aquela na qual você se lembra das coisas que você fez no dia anterior. Não se esqueça disso. Então, como diz Odin, pratique a moderação, não vá pelos extremos. Falando também sobre as carnes, sempre é associado muitas carnes no Yule, porque a carne para os pagãos é um alimento muito sagrado. Por isso que existia uma grande ritualística de como os animais eram abatidos e depois consumidos durante a ceia. E os animais, eles eram antigamente mortos na mesma hora, como sendo parte do bloat. Mas sabemos que hoje em dia não é tão simples assim. É o mesmo caso que eu falei das plantas ali mais cedo, né? Então, faça de acordo com as suas possibilidades. É muito raro hoje em dia alguém ter um sítio ou um local à sua disposição para poder matar o animal na hora, poder preparar ali e tal. Não só poder fazer isso, como saber fazer isso, né? Não é todo mundo que sabe fazer isso hoje em dia. E como a maioria de nós hoje em dia compra as carnes no supermercado já cortadas, você pode fazer um bloat com as carnes já cortadas e preparadas. Ou pode fazer até algo mais simples. Não tenha medo de adaptar, entendeu? Não tenha medo. Como você... Um exemplo aqui que eu vou dar é você e a sua família ou os amigos, os que estiverem participando aí, fazerem uma oração simples antes de começar a comer a ceia. Seja essa oração em voz alta, seja ela em silêncio, tanto faz. Eu recomendo fazer uma cerimônia do bloat por inteiro, como eu recomendo no meu vídeo de bloat. Mas eu sei muito bem que às vezes nós estamos fazendo as coisas muito corridas e queremos fazer algo mais simples, né? Mas então não tenha medo de adaptar da sua forma e nas suas possibilidades que você tem aí. O importante é que você faça. Caso você queira ver algumas referências sobre como eram as ceias e os bloats no Yule, eu recomendo você dar uma olhada na Ynglinga Saga, capítulo 34, Halfdan the Black Saga, capítulo 8, Saga de Harald Fairhair, capítulo 25, a Saga de Hakon Obon, que eu vivo citando aqui no quesito do Yule, porque ela tem muitas informações, capítulo 13, a Olaf Saga Helga, capítulo 41, a Harald Saga Sigurdarsonar, ou a saga de Harald Hardrada, né? Capítulo 98. Não vou colocar aqui os trechos das sagas e tudo mais, porque senão ia ficar muito grande, gente. É muita coisa mesmo. Quando se fala de Yule, tem muitas referências. Na Revarar Saga Okheidrex, na Helgakvida Hyrjovardssona e na Fagerskina Saga, e também na Olaf Saga Tryggvassona e na Jonsvikinga Saga, nós temos um costume super legal chamado de Heitstreging, que é o ato de fazer um juramento sobre o que você quer realizar após o Yule. Tradicionalmente, isso era feito ao encostar a mão em um javali, e esse javali para esse evento era chamado especialmente de Sonargotr. E depois que todos encostassem a mão nele e fazerem seus juramentos, ele era abatido e oferecido no bloat do Yule, ou seja, uma pequena parte era dada para os deuses e todo o resto da sua carne era consumida pelos participantes. Eu já dei o exemplo sobre como substituir o abate do animal aqui, né, nesse vídeo aí, falei um pouco mais cedo. Agora é óbvio que vamos falar aqui da carne de javali. Eu sei muito bem que é muito raro comer carne de javali hoje em dia, então eu recomendo você fazer esse costume do Heitstreging com carne de porco mesmo. E para não contaminar a carne, porque a carne provavelmente vai estar cortada e etc, né? Porque o costume fala sobre encostar a mão. Como é que a gente vai sair encostando a mão numa carne assim e tal? Pode contaminar, né? Então, o que eu recomendo que você faça as pessoas encostarem na carne de porco que você vai preparar. É importante que seja antes de preparar, né? Já que eles faziam o juramento quando o javali ainda estava vivo, então é bom que todos façam o juramento enquanto
enquanto a carne ainda está crua. Então, ao invés de o pessoal encostar com a mão, encosta com um talher, né? Encosta com um garfo, por exemplo, né? Que aí fica mais higiênico, né? É que lembrando que eu tô falando sobre adaptações, né, gente? Eu sei muito bem que a gente não pode fazer tudo de acordo com tá nas sagas. Eu tô dando ideias aqui para você adaptar. E aqui lembrando, né? Aí voltando aqui, na verdade, quando as pessoas forem fazer esse juramento, encostando aí na carne com o garfo, elas podem fazer o juramento em voz alta ou em silêncio, porque as duas coisas são mostradas nas sagas, né? E mais uma vez aqui, caso você não vá comer carne de porco no Natal, que eu sei que aqui no Brasil não é comum, né? Você pode fazer com qualquer outro tipo de carne que você queira. Novamente, você pode adaptar. Eu sei que aqui no Brasil, comer peru é bem popular, né? Dependendo do lugar onde você mora aí. Mas o importante mesmo é você fazer o juramento e depois comer a carne que você encostou quando você fez o juramento. Essa que é a parte importante, né? Então, eu vou falar aqui alguns exemplos dos juramentos que eram feitos nas fontes, né? No Helga que Vida Hiriovardissona, um personagem chamado Hetin jura que irá ter uma vingança antes de comer a carne. Na Hervarar Saga Ok Heidrex, o personagem Heidrex jura que não deixará nunca mais ninguém feri-lo, a não ser que ele mesmo o permita. Na Fargiskina Saga, quando o rito é descrito, ele fala de forma muito genérica e não fala, né, o juramento específico de cada uma das pessoas quando elas vão fazer isso no Javali. Na Olaf Saga Tryggvasonar não tem a descrição também de nenhum juramento específico, apesar de dizer que todos eles fizeram o juramento, todos os que participaram do Bloat. E uma coisa engraçada é que eles fazem o Bloat e eles invocam Jesus e o arcanjo Miguel durante o rito. Ou seja, eles fazem um Bloat pagão e invocam Jesus e os anjos, né? Mostrando que eles continuavam a fazer aí os seus velhos costumes, mas invocando novas divindades. É puro sincretismo, né, rapaziada? Na Jonsvikinga Saga, vemos diversos juramentos diferentes, né? E essa é bem interessante, porque a Jonsviking são um tipo de exército de elite, né? Eles eram como se fossem mercenários. Então aqui a gente vê muitos juramentos relacionados a combate, né? Tipo, tem um monte de pessoas que fala que jura nunca mais fugir de combate e um monte de pessoas que cita nomes específicos, assim, falando que vai matar certa pessoa. Na Ragnar Saga Lodbrok, que é justamente a saga do Ragnar Lodbrok, a gente vê um rei chamado Erhaldur jurando dar a mão de sua filha em casamento. E também vemos Harafnakel jurando que vai cavalgar Freyfaxi, que é o cavalo da divindade Freyr. Na saga de Harald Fairhair, ele jura nunca mais cortar o cabelo enquanto ele estiver governando a Noruega. E aí, né, se você quiser, você inventa aí qualquer juramento aí que você queira fazer. Lembrando que tem que ser alguma coisa aí que você vai cumprir no próximo ano, né? De preferência, mas tem coisas aí que às vezes a gente não consegue cumprir no outro ano, né? Mas o ideal é que você tente tentar cumprir, né, cara? Não vai falar que você vai visitar Plutão, visitar Urano, que é algo que você nunca vai conseguir fazer, né? Então, tente fazer algo palpável, né? Lembrando, todos os juramentos eram coisas palpáveis, né? Então, eu só citei alguns deles aqui para você ter algumas ideias, né? Você aí cria aí na sua inspiração o que você quiser para você. Mas o legal aqui que a gente pode falar é que o ato de fazer juramentos nessas festividades, ele se manteve aqui no Brasil como? Através das promessas de Ano Novo. Então aqui a gente descobre que essas promessas de Ano Novo aqui no Brasil são simplesmente um costume pagão, cara, um costume absurdamente pagão. Outro costume importante também que a gente sempre vê em todas as fontes é a troca de presentes. Isso mesmo que você leu, aquele maldito amigo oculto que todo mundo quer fazer no fim de ano. É uma troca de presentes que é uma tradição absurdamente pagã. Então, em todas as fontes históricas sempre tem pagãos fazendo troca de presente. E na verdade a coisa engraçada aqui que eu vou falar é que não é somente no Bloat do Yule que eles fazem isso. Na verdade, quando você começa a ler sobre os Bloats que tem nas sagas, você vê troca de presentes em
todos os bloats, todos mesmo, tipo, qualquer festividadezinha que os caras fazem, os caras estão fazendo troca de presente. Os pagãos germânicos e os escandinavos adoravam dar presentes uns pros outros. E isso vem de um outro costume deles, que eu depois vou fazer vídeo aí sobre isso, que é o conceito do ciclo dos presentes, né? Vai ter vídeo aí sobre isso e eu vou explicar, não se preocupa não. Era um costume absurdamente comum na época deles. Então, se você é pagão e você tá fazendo algum tipo desse tipo de rito aí, tipo amigo oculto ou coisa assim, tente se divertir mais nesses momentos. Por quê? Porque eles fortalecem os laços de amizade e os vínculos entre as pessoas, sejam os amigos, sejam os parentes. E, obviamente, né, não se esqueça de dar presentes para suas crianças. Às vezes, mesmo os presentes mais humildes são os presentes mais memoráveis. Essa troca de presentes aí que eu acabei de citar, se você quiser dar uma olhada, ela aparece bastante na Olaf Saga Helga, capítulo 62, e na Egil Saga Skallagrimssonar, no capítulo 70. Eu não vou colocar aqui as citações, cara, porque elas são muito grandes. Vai lá olhar, cara. Se você quiser também, né? Uma coisa também importante são os brindes. Essa parte é bem legal. Na Heimskringla tem várias menções de quando as pessoas iam fazer os bloats, né? No caso do bloats do Yule, eles faziam brindes, né? Os brindes citados nessas festividades são sempre um primeiro brinde para Odin e para a vitória. Se lembra que eu falei para vocês no outro vídeo que Odin é o Jarlfather, ou seja, o pai do Jarl? No outro vídeo eu falei isso. Então, Odin é sempre citado no Yule no primeiro brinde. Um segundo brinde era também geralmente feito para Freyr ou para Thor. E ele era feito para uma boa colheita, não esquecendo que o Yule é uma festividade justamente para agradecer pela boa colheita. Um terceiro brinde era feito para o rei ou para o líder das terras locais. Mas como você vai estar provavelmente dentro da casa de alguém, eu te recomendo que você faça um brinde aos anfitriões, já que eles tiveram esse trabalho todo de preparar tudo e receber as pessoas para o bloat na casa deles. Eu acho isso o mais honrado a se fazer. E se você estiver somente a sua família aí na sua casa, então faça um brinde para a família toda, porque como eu disse, o Yule é para unir as pessoas e a família, e nesse caso aqui seria o mais justo. E por último, mas não menos importante, eles também sempre faziam um quarto brinde para os mortos e os ancestrais. Como eu disse no outro vídeo sobre a origem do Natal e do Yule, os ancestrais são sempre lembrados durante o Yule. Afinal, sem eles você não estaria aqui hoje. Então, se você quiser ver lá, vai lá ver o vídeo em que eu falo sobre a origem do Natal e do Yule e como os ancestrais foram ressignificados como os Nisse e os Tomte. Eu acho que o que eu já falei aqui é o suficiente para você aplicar, né, esses costumes pagãos aí nas suas festas, para você tentar fazer seu Yule o mais pagão possível, não importando aqui, claro, se você vai fazer o seu Yule em dezembro ou em junho. Existem sim, tá, muitos outros costumes no Yule, mas que eles acabam sendo um pouco mais complicados de se explicar, e às vezes eles são regionais, né, ou seja, eles não eram, eles não tinham entre todos os povos germânicos. E esses eu vou deixar para outros vídeos, pois esse aqui ele é muito mais focado na prática. Você percebeu isso? Nesse vídeo é muito focado na prática, para você realmente entender os costumes e as tradições mais comuns e fáceis de se aplicar nas comemorações, para você aplicar na sua comemoração, para deixar ela o mais pagã possível. E uma coisa que eu te falo novamente é não ficar azedando a festa dos outros. Não quebre o Friedrich da sua família e dos seus amigos. Não seja o chato da festa. Converse aí com a sua família, seu kindred, seus convidados, seus amigos, seja lá quem for, né, sobre esses costumes, e que você vai fazer essas brincadeiras aí, né, durante a celebração, porque ninguém é obrigado a participar de nada. Da mesma forma que eu falo pra você que você não é obrigado a participar de nada que você não queira, caso os abraâmicos tentem te obrigar a fazer alguma coisa. O ideal é incluir
essas tradições antigas do Yule com quem deseja participar. Fica muito mais fácil, por exemplo, se você é um pai de família ou uma mãe de família, pois os seus filhos simplesmente vão adorar fazer esses costumes antigos, porque eles vão se divertir muito fazendo eles. Crianças adoram essas coisas. Caso você não consiga fazer nenhum desses costumes ou bloats com alguém, eu ainda lhe recomendo que você faça sozinho. No final, a sua fé é só sua e o mais importante é que você tenha o seu lado espiritual forte, firme e pleno. Lembrando que, como sempre, tudo na teoria é tudo muito lindo, mas colocar na prática é que é o importante. Se você não praticar e se você não se mexer, você não vai se aproximar dos deuses. E no final, quem vai ficar prejudicado com isso tudo é só você mesmo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigado mais uma vez. Valeu, falou e os deuses estão conosco.